Meu irmão, minha irmã, nós já estamos aí no 22º domingo do tempo comum e vamos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 21 a 27. Então nós vamos pegar alguns detalhes desse Evangelho. Vamos lá. Começa dizendo assim que Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Vamos lá. Devia. Esse devia aqui no grego, porque é interessante, ele diz aos seus discípulos, começa a mostrar para eles que ele devia. Esse devia ir é a mesma coisa que convinha. E convinha por quê? Nós encontramos uma resposta no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 54, diz assim: Mas como se cumpririam então as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? Então esse devia ir a Jerusalém é para que se cumprissem as Escrituras. Então, ou seja, aqui nós já vemos que era necessário, que convinha que ele fosse. É como algo necessário, mas ao mesmo tempo ele se oferta, ele se coloca, ele não se opõe ao cumprimento das Escrituras. Vamos pegar a carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 3, também vai nos mostrar o porquê. Na realidade, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. É necessário, pois, que também tenha algo a oferecer. É necessário que ele ofereça algo. Aqui Jesus vai se oferecer. Então, é necessário, a mesma palavrinha. Nós vemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 26, também vai nos dar uma explicação daquilo que é necessário. Lucas 24, 26. É Jesus explicando aqui para os discípulos de Emaús. Ele mesmo explica, e agora vai sair da boca dele, que o versículo 24. Lucas 24, 26. É ele que diz, não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? Então Jesus que diz, fazendo uma pergunta, não era necessário que se cumprisse? Então aqui nós vemos que ele devia ir a Jerusalém, convinha, era necessário para que se cumprisse as Escrituras e ele nos salvasse. Agora, era preciso, devia ir, era necessário, convinha que ele fosse a Jerusalém. Mas por que Jerusalém? É interessante, existe uma tradição judaica, isso aqui são os judeus que dizem, está na tradição deles, que é muito interessante e nos faz compreender muitas coisas. Essa tradição judaica diz o seguinte, que a poeira com a qual Adão foi criado, então lá no livro do Gênesis, Deus criou Adão da poeira, da argila, do pó da terra. A tradição judaica vai dizer que a poeira com a qual foi criado Adão provém do lugar da sua redenção, ou seja, o lugar do futuro templo a Jerusalém, o lugar onde fica o altar. Então, no pensamento judaico, Adão foi criado da poeira do lugar, lá em Jerusalém, onde seria criado o templo, onde estaria realmente o altar do sacrifício, lá no templo de Jerusalém. Ou seja, Jesus vai para o lugar da redenção, onde Adão, o homem, seria redimido, recriado e remodelado, ou seja, modelado por Deus. Então a poeira de onde um dia o templo seria construído, do lugar onde seria colocado o altar do sacrifício, daquela poeira na cultura judaica, Adão foi formado. Então para isso que Jesus precisa ir para Jerusalém. Para quê? Para remodelar o homem, para recriar o homem, para tocar naquela poeira da qual e com a qual o homem foi criado pelas mãos do Criador de Deus. E o interessante é que, a partir dessa cultura judaica, desse pensamento, dessa tradição judaica, eu fui buscar a palavra Adão, então, no hebraico. Adão se diz Adamá. Adamá no hebraico também é a mesma coisa que terra. E Dan significa sangue. Então, Adamá, e Dan, que é o nome de Adão, significa terra e sangue. E o que significa isso para nós? Que Adão está associado tanto à terra, que foi modelado da terra, quanto ao sangue.
Isso quer dizer para nós que Jesus indo para Jerusalém, por que ele deveria ir para Jerusalém? Para recriar Adão. Adão que foi criado da terra, agora é recriado pelo sangue do novo Adão. Adão que foi criado do pó da terra do templo, agora é recriado pelo sangue do novo Adão, que é Jesus. Então Adão, Adamá, terra e Dan, sangue, é o nosso Adão aí, que foi recriado pelo sangue de Jesus, aquela poeira do templo, com a qual foi feita e criado Adão, modelado Adão, agora é recriado pelo o novo Adão, pelo seu sangue derramado. Aqui nós vemos, ainda no Evangelho, que vai dizer que aqui nós vemos o primeiro anúncio. Então Jesus começa a mostrar que ele precisa ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o primeiro anúncio. Ele menciona aqui apenas a paixão e a morte, no sentido geral. Então Jesus começa gradualmente anunciando a sua morte e ressurreição para os seus discípulos. Então aqui é o primeiro anúncio, ele anuncia primeiro a paixão e a morte, no sentido geral. Depois, se nós pegarmos o capítulo do Evangelho de Mateus 17, 22 a 23, nós vamos ver o segundo anúncio de Jesus. Além do geral, no sentido geral, ele acrescenta então a sua traição e a entrega nas mãos dos pecadores. Então Jesus sobe mais um degrau. E no terceiro anúncio, ele então revela mais coisas. Agora ele expressa, está lá no capítulo 20, 17 a 19, ele vai expressar os açoites e a própria cruz. Então Jesus vai crescendo e gradualmente revelando para os discípulos a sua dor, seu sofrimento, a sua morte e ressurreição. Então, se Jesus anuncia 3 vezes, se era necessário ele ir para Jerusalém, se era preciso, se convinha para cumprir as Escrituras, para que o homem da terra fosse agora recriado pelo sangue de Jesus, como que Pedro então não queria que isso acontecesse? Tá vendo? No domingo passado, nós vimos o poder das chaves. Simão Pedro, então, sobre essa pedra, Jesus construiria a sua igreja. Jesus que vai elogiar Simão, que vai dizer: Simão, filho de Jonas, feliz és tu, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E agora Simão Pedro, que estava no Espírito, agora começa a agir na carne. Não quer que isso aconteça com Jesus, com a falsa piedade, não quer que isso aconteça. Então Jesus mostra por 3 vezes, anunciando que era necessário ele ir para Jerusalém, e Pedro não queria que isso acontecesse. Então, se a gente pega o versículo 22, vai dizer assim: então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. A tradução correta do grego aqui, dessa frase, desse versículo, seria: depois de tomá-lo para consigo, como se ele tivesse tal direito. Depois de ser elogiado, ele se achou no direito de ter Jesus só para ele, de tomar Jesus para ele. Aí o que Jesus faz? Vai colocar Simão Pedro no seu lugar, dizendo: Simão, não sou seu não, não sou teu não. Lá eu te elogiei, mas agora eu preciso te formar. Simão Pedro, as coisas não são assim. Então, depois de tomá-lo para si, dizendo: Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, volta-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Na verdade, aqui o texto no grego deveria ter sido traduzido: para trás de mim, não para longe, para trás de mim, ou seja, não passe na minha frente, Satanás, não passe na minha frente usando de Simão Pedro. Para trás de mim, não me atrapalhe, não queira ser uma pedra de tropeço, um obstáculo, um escândalo. Pedro nesse momento estava deixando de ser uma pedra nobre, colocada no lugar certo, uma pedra maciça de fundamento. Ele estava deixando de ser aquela pedra sobre a qual Jesus falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele estava deixando de ser essa pedra nobre, essa pedra colocada no lugar certo, estava sendo agora, se tornando uma pedra deslocada, uma pedra no lugar errado, estava saindo, se deslocando do seu lugar certo, se colocando no caminho como uma pedra deslocada que nos faz cair.
não estava no lugar apropriado, estava se colocando no meio do caminho, querendo ser um escândalo, uma pedra de tropeço. Então Jesus diz: para trás de mim, Satanás, não venha me atrapalhar. É interessante que o que Jesus fala para Simão Pedro é a mesma coisa quase que Jesus fala para Judas lá na última ceia, na traição. Aqui Jesus volta para Simão Pedro e dá uma ordem para Satanás: para trás de mim, Satanás. Na última ceia, Jesus olha para Judas e diz: o que tens a fazer, faça logo, falando para Satanás. Tá vendo? Então aqui Jesus, o diabo querendo usar Simão, como usou também Judas, e Jesus dá a ordem direto para aquele que está agindo e sendo o autor dessa situação. Jesus dá uma ordem direta para o diabo, para Satanás: para trás de mim, Satanás, não queira atrapalhar o projeto do Pai para mim. Infelizmente, foi Simão Pedro que foi usado para isso, mas Simão Pedro depois foi formado por Jesus, ao ponto que mais tarde deu a sua vida por Jesus. Então Jesus o coloca no seu lugar. E qual é a maneira que Jesus o coloca no seu lugar? Dizendo para ele assim: vai para longe, Satanás, para trás de mim, tu és uma pedra de tropeço. E agora fala para Simão Pedro, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. E então Jesus o coloca no lugar, cumprindo aquilo que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 8, que diz assim: pois o meu pensamento não é o pensamento vosso, vossos caminhos não são os caminhos meus, oráculo do Senhor. Então Jesus está dizendo para Simão Pedro, primeiro diz para Satanás: para trás de mim, não me atrapalhe. E diz para Simão Pedro, o teu pensamento agora não está sendo o pensamento de Deus, está sendo o pensamento dos homens. Os meus pensamentos estão acima dos pensamentos dos homens. Como que você não quer que isso me aconteça, sendo que é necessário que aconteça para que o mundo seja salvo? Simão Pedro, comece a pensar do jeito que Deus pensa. Está vendo um trabalho de formação que Jesus tem. E depois Jesus vai dizer, continua no Evangelho, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Na verdade, é tomar a sua cruz cotidiana. Eu pego aquilo que eu estou vivendo, que eu não posso mudar, e me coloco nos passos de Jesus. Se Jesus carregou a sua cruz até o fim, nos passos de Jesus e no caminho pelo qual ele passou, eu também posso passar. Então eu aceito as minhas tribulações do dia a dia, seguindo os passos do Senhor. Ele conseguiu e é Ele que me ajuda a conseguir. E renunciar a si mesmo, na verdade eu não vou renunciar a minha vida assim no sentido de a partir de agora eu não existo mais, eu me renunciei, não. Eu vou renunciar tudo aquilo que não é de Deus na minha vida. Tudo aquilo que não é pensamento de Deus para mim. Eu renuncio a mim mesmo, ou seja, aquilo que está entranhado em mim, que se tornou um comigo, como aquele pensamento meramente humano de Simão Pedro, que era preciso renunciar àquilo que tomou posse de mim e do meu coração e que não faz parte dos pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus estão acima dos meus. E eu preciso pensar como Deus pensa. Então, renunciar a si mesmo é isso. Eu renuncio àquilo que não é de Deus e que ainda está em mim. E tomo a minha cruz das tribulações do dia a dia, dos desafios do dia a dia, sem medo de deixar a minha cruz, e coloco os meus passos nos passos de Jesus. Então, hoje o Evangelho está nos ensinando tudo aquilo que atravessar na nossa frente, querendo nos roubar do projeto de Deus, querendo nos roubar dos planos de Deus, querendo tirar os pensamentos de Deus do nosso coração, nós já temos a resposta certa. O que Jesus falou para Simão é o que precisamos falar para tudo aquilo que quer se tornar uma pedra deslocada no nosso caminho e nos fazer tropeçar. A resposta é: para trás de mim, Satanás, não me atrapalhes, porque eu vou colocar os meus passos nos passos de Jesus e seguir até o fim. Deus abençoe você.